Olá pessoal, voltando, Ana Kátia, professora de Geografia, vamos continuar falando de industrialização geral. Paramos na aula passada falando de tipos de indústrias e tipos de industrialização. Íamos entrar na segunda revolução industrial. Ora, vimos as características da primeira revolução industrial com o marco do carvão mineral e a segunda revolução industrial. Ora, quando eu falo segunda revolução industrial, eu já estou querendo dizer que o processo de industrialização alcançou todos os países centrais. Então, os países centrais sofrem revoluções industriais. A indústria de destaque da segunda revolução industrial, ela vem pela descoberta do uso do petróleo. A fonte energética deixa de ser o carvão mineral. Lembra que o carvão mineral continua sendo usado até hoje, mas a base da segunda revolução industrial é a descoberta do petróleo. Ora, com a descoberta do petróleo, insere-se a petroquímica, que é a indústria de base do petróleo, mas uma indústria também que vai influenciar um novo, grande, desenvolvido sistema de transporte. A indústria automobilística, o transporte rodoviário. Então, a segunda revolução industrial, ela marca o desenvolvimento da indústria automobilística. É o momento em que você tem os países centrais priorizando os automóveis. Agora, basta a gente entender como era essa produção de automóveis, que a gente chama de modelo de produção fordista, e analisar a forma de capital. Ora, quando eu falo modelo de produção fordista, eu estou querendo dizer o seguinte: o taylorismo não acabou. O taylorismo lá da primeira revolução industrial, ele está aqui dentro do fordismo. Tem o taylorismo. Lembra que o taylorismo enfatizou muito a mão de obra treinada, a mão de obra especializada, realizar uma única etapa na empresa. O fordismo continua com essa característica do taylorismo. No entanto, o fordismo é o modelo de produção, ou seja, amplia. Ford vai falar qual deveria ser a sua forma de produção. Se o seu objetivo é ganhar o mercado, você tem que ir além, você tem que estabelecer como produzir. E aí Ford diz o seguinte: olha, está na hora de estabelecer a produção em esteira, em série. Na realidade, tudo que você fala de fordismo é também taylorismo. Você só dá nomes diferentes para você enfatizar a mão de obra e todo o modelo. Mas você tem as características do fordismo já dentro do taylorismo, só não eram divulgadas. O fordismo prega que a produção tem que ser em massa, em esteira. Ou seja, cada funcionário fica no seu lugar, fica uma esteira. Nessa esteira, a mercadoria vem passando. O funcionário não precisa sair do lugar, não vai perder tempo. A mercadoria vai passando, quando chega perto dele, ele encaixa o parafuso, que é a função dele. Ele faz a parte dele e a mercadoria vai passando. Frase clássica do período do fordismo, de um operário: quando eu me aposentar, vou caminhar a esteira inteira para saber o que eu fiz a vida inteira. Ou seja, o cara não sabe nem o que está produzindo, porque ele só realiza uma etapa da produção. Trabalho repetitivo, trabalho alienado, que não necessitava de qualificação, apenas especialização. Essa produção fordista, então, analisa como vai ser a produção. Vai ser em esteira, vai ser em série, vai ser com estoque. Ou seja, eu posso produzir uma caneta e guardar, porque eu sei que o meu vizinho, outro empresário, não vai produzir uma nova, porque ele não sabe produzir um modelo novo. Nessa época, as pessoas produziam, os empresários produziam e guardavam. Não tinha inovação, então você podia guardar e vender no momento que você achasse necessário. Logo, havia uma produção com estoque e não limitada, ajustada à exigência do mercado consumidor. E essa produção com estoque, essa produção era sem variedade. E essa produção era uma produção quantitativa que ou você comprava aquele modelo ou não comprava nada. E o fordismo ainda pregava o seguinte: olha só, não tem que falar na indústria desconcentrada, buscando custo mais baixo se não tiver a base. Para se desenvolver um processo industrial, eu preciso buscar fatores locacionais, ou seja, no início eu só tinha presença de infraestrutura em poucas áreas. Infraestrutura,
capital, dinheiro, mão de obra, mercado consumidor, matéria-prima, tinha que estar tudo próximo. Havia uma dificuldade no deslocamento. Então, por isso, pregava-se a concentração industrial. Então, dentro da segunda revolução industrial, a gente não fala só do Fordismo. A gente lembra que pode aparecer Taylorismo e Fordismo. Esse modelo fordista, indo lá, olha só, análise dos desenhos. Esse modelo fordista, você percebe claramente a quantidade de mão de obra e a característica da produção. Olha, a mesma coisa. Olha aqui, ó, em esteira. As pessoas paradas e a mercadoria ia passando. Essa produção em esteira, sem variedade, mesma cor, mesma característica, é o modelo fordista de produção. Aqui, ó, Charlie Chaplin, o símbolo do modelo fordista de produção. Desenvolvimento de carros, segunda revolução industrial, indústria automobilística, por causa do petróleo, mas sem variedade. Cadê o rosa? Cadê o colorido? Cadê o ajustado ao desejo do mercado consumidor? Não, tudo igual. Produção em massa, produção quantitativa, sem variedade, com estoque. Essa era a característica do Fordismo. Nessa produção fordista, nesse modelo de produção, vem assim, ó. O Fordismo foi um modelo baseado no Taylorismo, que representou a divisão de tarefas, a mão de obra especializada, a hierarquia na empresa, criar o gerente, o subgerente, para vigiar os funcionários. Então, o modelo taylorista, ele continua no Fordismo. O Fordismo, em relação ao espaço, ele dizia que a concentração industrial era o melhor. Eu tinha que buscar ficar próximo dos fatores locacionais. Quais são os fatores locacionais? A concentração industrial era buscar estar próximo disso daqui, ó. De preferência, se eu tivesse tudo isso daqui, era o melhor para colocar minha indústria. Que eu tivesse na área proximidade com mercado consumidor. Hoje, eu não preciso estar grudado com o mercado consumidor. Eu posso exportar o produto, eu posso vender para o mundo inteiro. Eu tinha uma dificuldade em transporte. Eu tinha que estar próximo da mão de obra. Ora, hoje, eu não preciso de tanta mão de obra. Na época, uma indústria contratava um monte. Então, de preferência, onde tinha mão de obra. Até porque o quantitativo acabava gerando uma mão de obra mais barata. Eu precisava estar próximo do dinheiro, do capital, da infraestrutura, energia e transporte. Hoje eu já tenho infraestrutura em cidades variadas. Antes eram as grandes cidades. Era necessário que eu tivesse próximo da matéria-prima, porque transportar matéria-prima era difícil e caro. Então, a concentração industrial é uma das bases dentro do Fordismo. A concentração industrial também pode ser chamada de economia de aglomeração. Aglomerar, concentrar. O modelo fordista, então, nós estamos analisando dentro da segunda revolução industrial. Segunda revolução industrial que alcança os países centrais. Segunda revolução industrial que utiliza-se do petróleo e por isso contribui para o desenvolvimento da indústria automobilística e faz com que Ford crie um modelo chamado modelo fordista ou Fordismo de produção. Esse modelo ainda tem a ideia do taylorismo e aumenta. Estabelece no espaço a concentração industrial. Quanto à produção, como eu devo produzir? Ora, lembrando das fotos, a mesma coisa, sem variedade, podendo estocar em linha de montagem, a esteira, cada um realizando uma etapa em série, em larga escala, em massa. Não era variado, era em massa. Esse modelo de produção baseava-se na mão de obra especializada, ou seja, o cara era treinado para realizar a mesma etapa. E esse detalhezinho daqui, a gente vai pensar assim, ó, salários altos ou baixos. É estranho você falar em salários altos quando você lembra da primeira revolução industrial, quando você lembra dos momentos em que nem se falava em leis trabalhistas direito. Mas olha só, isso daqui está dizendo que é como consequência da crise de 29. Ou seja, a gente tem dois grandes momentos. O Ford dizia que para o Fordismo dar certo, a produção tinha que ser em massa, mas o consumo também. Se eu produzir 100 carros, eu tinha que ter 100 pessoas para comprar.
Na prática, não aconteceu. As empresas produziram em massa, mas nem a empresa e nem o governo priorizaram que o cara recebesse, que o operário recebesse o suficiente para comprar o carro que ele ajudou a produzir. Então passou a ter uma produção em massa e um subconsumo. Ou seja, muitos produtos e pouca gente para comprar. Você era um empresário na época. Você estava cheio de produtos para vender, carros para todos os lados na sua indústria. E você não tinha para quem. Europa, recuperada da Primeira Guerra Mundial, não está comprando. Seu mercado consumidor, operariado, não tem dinheiro. Seu mercado consumidor de elite já tinha o carro preto e branco, não queria mais comprar. Ora, você percebe que chegou o caos, você vai falir. Você pega a sua indústria e vai para a Bolsa de Nova York vender as ações da sua empresa. Ora, o seu objetivo é que se você vendesse algumas ações, você ia dividir a empresa. Você ia ter mais um dono, outro, junto com você. Só que quando você faz isso, vai vender as ações da sua empresa na Bolsa de Nova York, outras pessoas também estão fazendo a mesma coisa, na mesma situação que você. Então são várias ações para serem vendidas, de empresas que estavam falindo. Quem vai querer comprar ação de empresa que está falindo? Poucas pessoas que já tinham muito dinheiro e poderiam esperar a empresa avançar. Então, poucas pessoas compram várias ações. E aí é o momento de uma grande concentração de capital. Poucas pessoas passam a ser donas de um monte de indústrias. Ora, nesse momento, Estados Unidos percebe que está em crise. E para sair da crise, o que ele precisava fazer? Bom, se ele produzisse diversificado, aquele grupinho que já tinha o carro preto e branco, podia comprar. Só que não sabia. Ele só vai conseguir produzir diversificado na década de 70, quando eu tenho a terceira revolução industrial, a tecnologia de ponta. Eu estava em 30. Ora, então não adiantava tentar produzir diversificado se eu não conseguia produzir direito ainda nem tudo igual. Então, a única forma de sair da crise era se a gente aumentasse o salário do trabalhador. O trabalhador tinha que comprar. Se as empresas voltassem a vender, saía da crise. E para sair da crise de 29, para sair dessa crise de 29, passou a ter dentro dos Estados Unidos um governo interventor que contribuiu para gerar salários mais altos, tempo para comprar, lazer, carga horária reduzida. Ora, esse modelo é chamado bem-estar social. Então, o modelo bem-estar social, ou keynesianismo, ou New Deal, significa, olha, está na hora de priorizar o social, o trabalhador. Não que eu esteja preocupado com o trabalhador, é porque o meu objetivo é sair da crise. E eu só consigo sair da crise se o meu trabalhador consumir mais. Então, para sair da crise de 29, dentro dos Estados Unidos, foi estabelecido um modelo político e econômico chamado bem-estar social, New Deal ou Estado keynesiano. Esse modelo priorizou os altos salários. Por isso que, no Fordismo, houve um período em que as pessoas ganhavam mais. Não porque, na realidade, havia um interesse em pagar mais ao funcionário pelo bem do funcionário, mas porque era necessário para sair da crise de 29. Com o objetivo de aumentar o consumo e sair da crise, política do bem-estar social. New Deal, Estado keynesiano. Consequentemente, Estados Unidos passa a priorizar, assim como outros países que entraram no mesmo problema que ele, os altos salários. Há uma grande intervenção estatal. Então, essas representam as características do modelo fordista. Estudar as revoluções industriais é saber que dentro das revoluções industriais a gente tem que inserir a forma de capitalismo e a forma de produção. Até agora, analisamos o Taylorismo e analisamos o Fordismo. Vimos que não há muita diferença. O Taylorismo está dentro do Fordismo. Vimos que esse modelo está de acordo com a época. Na época não dava para pregar a desconcentração industrial se as indústrias precisavam de tudo próximo, porque não tinha infraestrutura dispersa. Na época não dava para produzir diversificado se eu só sabia produzir sem variedade. Houve um momento no modelo fordista que gerou crise de 29, porque eu não incentivei o consumo, então era necessário os altos salários. Era preciso ter um governo
de intervenção. Então, quando você fala desse governo de intervenção, desses melhores salários, você está analisando da década de 30 para cá. Lembrando que o Fordismo é da segunda Revolução Industrial. E quando eu falo que o Fordismo é da segunda Revolução Industrial, quando começa a segunda Revolução Industrial? Ora, a primeira Revolução Industrial, lá iniciada na Inglaterra, é no século XVIII, meados do século XVIII. Meados do século XVIII, a gente analisa a primeira Revolução Industrial. Então, por volta de 1760. Quando eu falo segunda Revolução Industrial, eu já estou trabalhando meados do século XIX, ou seja, 1850 em diante. Então, quando eu analiso o Fordismo, eu já estou trabalhando a partir desse momento. No entanto, até 1930, ele não priorizou na prática o trabalhador. De 1930 em diante é que ele começa a priorizar o trabalhador na prática, até ele acabar e virar pós-Fordismo, que é na década de 70, 1970. Ora, então a segunda Revolução Industrial teve por base o modelo fordista de produção. Carros iguais, carros em larga escala, carros com estoque, carros em esteira, em série, mão de obra especializada. Mas a forma de capitalismo é modificada. Ora, vimos que na primeira Revolução Industrial, o capitalismo era o concorrencial, livre concorrência, que vença o melhor. Na segunda Revolução Industrial, a gente já começa a falar de uma coisa chamada dumping. Dumping. Dumping significa concorrência desleal. Ora, não que não tivesse na primeira Revolução Industrial. Capitalismo, de maneira geral, é uma concorrência desleal. No entanto, essa classificação abrangente é da segunda. Essa concorrência desleal entre empresas, ela acontece de diversas formas, mas principalmente quando as empresas resolvem se juntar para quebrar outras empresas. A gente percebe isso até hoje. Empresas se associando ou empresas se fundindo com o objetivo de dominar o mercado e impedir o surgimento de outras empresas ou falir empresas existentes. Essa característica de dumping, concorrência desleal entre as empresas, faz com que o capitalismo seja chamado agora capitalismo monopolista. Esse monopolista aqui está querendo dizer, é um capitalismo concentrador. Há uma concentração de capital. Ou seja, poucos dominando ou um dominando. Esse capitalismo monopolista, que é de concentração, ele pode ser a concentração, o domínio do setor por uma pessoa. Se uma pessoa só domina o setor, você chama de monopólio. Então, monopólio é quando eu tenho uma pessoa dominando o setor. Quando eu falo que poucas pessoas se juntaram para quebrar a outra empresa, poucas pessoas estão dominando o setor, poucos, o nome disso é oligopólio. Então, quando eu falo capitalismo monopolista, eu não estou querendo dizer monopólio. Eu estou querendo dizer é um capitalismo de concentração, que pode ser um monopólio, uma pessoa dominando o setor, uma empresa dominando o setor. Por exemplo, durante muito tempo a gente teve a Petrobras com o domínio total do petróleo brasileiro. Empresa estatal, que antes era 100% estatal. E quando eu falo oligopólio, eu estou querendo dizer que poucas empresas estão dominando o setor. Poucas empresas. Então, olha só, é clássico a gente ver que postos de gasolina, às vezes, os donos se associam e estabelecem o mesmo preço. Colocam o preço lá embaixo quando está inaugurando um novo posto, para que o novo posto não consiga se sustentar e entre em falência. Ora, quando isso acontece e é provado, isso é ilegal. É ilegal dominar o setor. É ilegal realizar esse capitalismo de domínio que dificulte o crescimento de outra empresa, que prejudique outra empresa, que gere falência de outros. No entanto, nem sempre a gente consegue provar. E a forma desse capitalismo monopolista, que é o concentrador, deixou de ser o concorrencial, que pode ser monopólio ou oligopólio, de se apresentar, é por 3 nomes. Pode aparecer trust, pode aparecer cartel e pode aparecer hold. Então, iremos ver agora a diferença de trust, cartel e hold. Mas parando por aí e fixando. Olha,
A segunda revolução industrial começa a ter muito a ideia de má-fé, concorrência desleal entre as empresas. Qualquer concorrência desleal é chamada dumping. Essa concorrência desleal acabou gerando um nome diferente para o capitalismo da segunda revolução industrial, que é o monopolista, que continua até hoje, aqui ó, na terceira revolução industrial, o monopolista. Esse capitalismo monopolista concentrador, ele pode ser concentrador por um monopólio, uma pessoa dominando o setor inteiro. A Petrobras dominava o setor inteiro de petróleo do Brasil. A Petrobras era 100% do Estado. Hoje a Petrobras é uma empresa que vende ações, acionista. Antes não. Havia um monopólio. Quando poucos se juntam para dominar o setor, oligopólio. Vamos lembrar das empresas Sete Irmãs? 7 grandes empresas se juntaram, como a Shell, a Texaco, para dominar o setor petrolífero mundial. Poucas empresas se juntaram para dominar o setor. Ora, isso é um oligopólio. E a forma de visualizar esse monopólio e esse oligopólio é através de truste, cartel e holding. E agora a gente vai analisar um por um. Ora, quando eu falo trust, para ficar mais fácil de você lembrar numa hora de estudo, pensa assim, significa um. Trust significa um. Ou seja, vai no final, um. No final significa uma empresa dominando o setor. Então, olha só, eu tenho 2 formas de analisar o trust. A tradicional, a mais antiga, falava o seguinte: trust significa quando eu tenho uma empresa dominando o setor. Domínio. Primeiro, olha só, eu tenho que ter uma empresa dominando o setor. Vou colocar aqui embaixo. Domínio do setor por uma empresa ou um empresário. Só que, além de dominar o setor, quando eu falo setor, estou querendo dizer o seguinte: ou é o setor de petróleo, ou é o setor de higiene pessoal, ou é o setor de televisão. Um setor. Não é assim, uma empresa investe um pouco em cadeira, um pouco em blusa, um pouco em carro. Não, são setores diferentes. A empresa domina um setor, o mesmo setor. E ao dominar esse único setor, essa empresa dominava, muitas vezes, todas as etapas. Todas as etapas de produção. Ou seja, era uma empresa que dominava desde a extração até o refino. É muito fácil você entender isso quando você pensa na antiga Petrobras. Olha só, a Petrobras, ela dominava o setor de petróleo brasileiro, o setor de petróleo. Uma empresa dominando o setor. Mas além da Petrobras dominar o setor de petróleo, a Petrobras, ela tinha esse slogan, ó, do poço ao posto. Ou seja, ela dominava desde a matéria-prima, a extração, o refino e a venda. Então, geralmente caía assim. Só que com a evolução, falar em ações, empresas se juntando, hoje, uma dica para você responder questões que falem de trust é você prestar atenção se ele colocou mais de uma empresa, mas no final sobrou uma. Porque olha só, coloca uma historinha assim: 3 empresas se juntaram para dominar o setor. Quando eu falo isso, a visão que você tem é que é um cartel. Cartel são poucas empresas juntas. Porque o trust, eu já disse algumas vezes que é só uma empresa. Mas agora, se eu falar assim, 3 empresas passaram pelo processo de fusão, restando uma empresa. Significa que elas não se ligaram aleatoriamente, não se ligaram momentaneamente para controlar o preço e depois cada uma no seu lugar. Elas perderam a identidade, elas perderam a individualidade. As empresas, as 3, 4, 5 empresas, ao passar pelo processo de fusão, o termo fusão está querendo dizer, olha, elas perderam a identidade, elas perderam a individualidade. Passou a ter uma única empresa. Então, quando eu falo em fusão de empresas, dizendo que no final sobra uma, porque as outras perdem a identidade, a individualidade, é um trust. Olha um exemplo claro. Existia Itaú, Unibanco e Banerj. O Itaú anexou o Banerj. Qual o nome que passou a ser chamado? Só Itaú.
Agora, recentemente, o Banco Itaú anexou o Banco Unibanco. Se na sua cidade não tem esses bancos, são atividades bancárias privadas. Tínhamos aqui no Rio de Janeiro 3 atividades bancárias com nomes diferentes. Unibanco e em vários lugares do Brasil. Unibanco, Banerj e Itaú. Itaú compra o Banerj, ficou um nome só. Agora, Itaú comprou o Unibanco, um nome só. Então, no final, sobrou uma. Se sobrou uma, isso seria um trust. Ué, mas não é ilegal? Trust é ilegal. Como é que pode existir? Como é que pode ter acontecido? Aí é que tá. Para ser um trust, não basta ter a fusão de empresas. Tem que dominar o setor. O setor bancário brasileiro não é dominado pelo Itaú. A gente tem a Caixa Econômica, a gente tem o Banco do Brasil. Então, essas empresas se fundiram, essas empresas, com essa fusão, acabou sendo vantajoso, porque olha só, você era cliente do Unibanco, você tinha que buscar o Banco Unibanco quando você ia para ser atendido. Agora, você pode ir onde era o Unibanco e onde era Itaú. Então, acaba que para o mercado consumidor, para quem era cliente daquele banco, abriu um leque de atividades bancárias. Então, muitas vezes, isso faz com que você tenha o maior número de clientes. Isso fortalece. Mas como no caso do exemplo que eu dei agora, não houve domínio do setor, porque tem outras empresas maiores, então não está tendo domínio do setor bancário por essa empresa, não é ilegal. Então, para ser trust, tem que estar claro que uma empresa domina o setor. Ou poucas empresas se fundiram. Virou uma só, e essa domina o setor. Se dominar o setor, vai ser trust. Como é que isso cai numa prova? Ora, se ele te der um exemplo que existe hoje e pedir para você marcar uma empresa que existe hoje, ele te dá um exemplo de uma empresa e ele pede para você marcar se é um trust ou não. Você não vai poder marcar que é um trust se a empresa existe hoje. Teoricamente, se ela existe, ela não é ilegal. Então, ele sempre coloca assim, supondo que a empresa seja ilegal, aí você vai responder. Então, agora eu coloco assim, e sabendo que Itaú e Unibanco sofreram um processo de fusão, e atualmente resta o nome Itaú, e supondo que essa fusão gere o domínio do setor bancário do país, esse é um exemplo de capitalismo monopolista, denominado trust. Certo? Então, para ser chamado trust, não basta simplesmente a fusão de empresas. Olha, fusão de 3 empresas pequenininhas, que não afetaram em nada. Não, tem que ter o domínio do setor. Então, o capitalismo monopolista pode ser um monopólio ou um oligopólio. E entre esses nomes, eu tenho 3 formas de visualizar: o trust, o cartel e o hold. Até agora, o trust representa um oligopólio ou um monopólio? Só tem uma. Ah, mas aqui eram outras, mas sobrou uma. Então, quando você fala em trust, lembra de monopólio, que fica mais fácil. Lembra que é considerado ilegal, é o monopólio que domina o setor. Não pode ter uma empresa dominando o setor, nem dominando o setor em todas as etapas, nem dominando o setor, fazendo com que as outras empresas não consigam avançar no mercado. Então, essa é a característica de trust. Por outro lado, quando a gente fala cartel, apagando aqui e vendo cartel, quando a gente fala cartel, a gente está querendo dizer o seguinte, olha, cartel significa poucos. Cartel significa poucas empresas associadas. Poucas empresas associadas. Então, toda vez que aparece o termo cartel, você não pensa em monopólio, você pensa em oligopólio. Oligopólio. Então, o cartel é o nome específico de uma forma de oligopólio. É o nome geral, oligopólio, que significa poucas empresas dominando, e cartel é o nome específico de oligopólio, que significa que poucas empresas se associaram, poucas empresas associadas, combinando o preço e dominando o setor. Ora, elas combinam o preço, dominam o setor e geram o prejuízo de outras. Então, posto de gasolina faz muito isso. Você percebe
isso a nível mundial, as empresas se associando para fazer com que consigam combinar o preço e outras empresas não entrem no mercado. Bom, se aparecer uma questão dizendo que a empresa é um cartel, que a associação das empresas é uma cartelização, significa que é ilegal. Então, de novo, se ele tiver que dar um exemplo, ele vai dizer, supondo que seja ilegal. Olha o exemplo. A Ambev é uma empresa acionista que reúne, por exemplo, a cerveja Skol, a cerveja Brahma, a cerveja Antártica. Então, quando eu falo Ambev, eu estou me referindo a um conjunto. A Ambev é uma empresa de ações, ou seja, tem acionistas que são donos desse sistema, em que reúne hoje a Skol, a Brahma, a Antártica, por exemplo. Imagina que, ao formar a Ambev, outra empresa de cerveja tenha se revoltado. Por exemplo, a Itaipava. A Itaipava, imagina que a Itaipava, no momento de formação aqui, tenha se revoltado. Na realidade, aqui, a empresa que entrou com o processo na época foi a Skin Cariol. Então, lembra aí da Skin. Na época, a Skin Cariol, ela tentou entrar com o processo para não ter a formação da Ambev. Por que ela achou que isso era ilegal? Porque, olha só, imagina que você vá tomar uma cerveja e você busque a mais barata. Ora, em geral, a população brasileira busca o preço mais baixo. Então, você olhou a Skin Cariol, que não é considerada grandes coisas perante essas daqui. Imagina que a Skin Cariol, para a população de maneira geral, tá? A Skin Cariol estava a R$ 1,80. Aí você olhou o preço da Skol, estava marcando na Skol R$2. Você olhou a Brahma, R$ 2,50. Você olhou a Antártica, R$3. Ora, qual é a sua tendência? A sua tendência vai ser comprar, se você não tiver dinheiro, a mais barata. Aí, ao formar a Ambev, eles percebem que essa associação pode quebrar essas empresas. O que eles fazem? Olha só, para poder vendermos Skol, vamos colocar o preço da Skin. Passa aqui para R$ 1,80. Aí, quando passou aqui para R$ 1,80, aumenta aqui para R$ 2,80, não precisa nem mexer nessa. Pronto. Ou seja, o grupo diminuiu o preço dessa daqui para concorrer com a Skin, mas o grupo não perdeu dinheiro. E a Skin? Se a Skin pegar para concorrer e baixar para 1,70 e for baixando, a Skin pode quebrar. O grupo não. Então, na realidade, quando eu formo esse grupo, eu começo a jogar com os valores. E eu acabo quebrando outros. Isso é uma atitude legal, mas só se dominar o setor. Então, na formação da Ambev não foi considerado ilegal porque não foi gerado o domínio do setor. Você tem outras empresas de atuação. Se houver o domínio do setor e se for provado que realmente essa associação quebrou a outra empresa faliu por isso, aí é tornado ilegal, não pode existir. Fora isso, existe. E aí você percebe que, bem ou mal, é ruim, prejudica, mas não foi classificado como cartel, portanto não é ilegal. A Ambev não é ilegal, na teoria. A Ambev representa uma empresa de acionistas. Então, toda vez que uma questão fala cartel, está dizendo que poucas empresas foram associadas com o objetivo de dominar o preço e prejudicar outras. E isso é muito difícil de ser provado. Provar que as empresas se associaram com o objetivo de quebrar outras, provar que realmente outras quebraram por causa dessas empresas e que elas... É muito difícil só se você realmente conseguir classificar o domínio do setor. E, por fim, a maneira mais coerente é o hold. O hold é considerado aquele que pode existir. O hold é o considerado legal. E muitas empresas que realizam cartelização, que fazem o cartel, elas, no fundo, são um hold para disfarçar. O que seria, então, o hold? O hold tem duas formas de você visualizar, uma mais antiga e uma mais recente. A mais antiga é quando você tem empresa que investe em setores variados. Por exemplo, se você pegar a empresa Silvio Santos, a empresa Silvio Santos, SBT, a empresa Silvio Santos, ela investe em perfumaria, Jequiti, Baú da Felicidade, ela investe em TV. Então, ela em brinquedos, ela investe em setores variados. Isso é ilegal? Não. Seria ilegal se dominasse um desses
setores. Mas como não domina nenhum dos setores, tem concorrentes, ela não está prejudicando os concorrentes, isso não é legal. Então, investir em setores variados é legal. É uma forma de hold. Empresas ou empresários que investem em setores variados. Você tem o dinheiro e você quer investir tanto na farmácia, como também você quer investir em brinquedos. Você pode investir em setores variados. Hoje, a maneira que mais aparece hold é quando se fala em empresas que trabalham com ações, empresas que vendem ações, empresa que tem acionista, como a Petrobras. Hoje, o Estado tem a maior parte das ações da Petrobras, mas você pode comprar uma ação da Petrobras. Então, é uma empresa acionista. A maior parte das empresas hoje são empresas holds. As grandes empresas viram empresas holds. Dificilmente uma pessoa é dona da empresa, grande empresa, sozinha. Geralmente você tem sócios acionistas, por isso hold. Isso não tem problema. Vira um problema quando vira um cartel ou um trust, desde que provado. Então, a segunda revolução industrial, ela representa uma característica de concentração de capital. Já é o momento em que as pessoas estão se juntando para quebrar as outras. E por isso, devido a essa concentração de capital da segunda revolução industrial, é que a gente começa a trabalhar a ideia de que está na hora de ter um modelo de produção. Então está integrado. O modelo de produção tem por objetivo buscar que você, empresário, consiga produzir em larga escala sem perder tempo do funcionário. E você também precisa tentar concorrer perante um mercado que agora está em dumping, concorrência desleal, monopolista. Certo? Então, parando por aí, vimos a segunda revolução industrial. Até a próxima, que iniciamos com a terceira revolução industrial. Abraços.